Bom dia galera do terceiro ano, espero que todos estejam bem e vamos lá. Hoje nossa aula gravada, nossas aulas gravadas, né? Então assim, página 322, aula 9, né? A apostila nova, Evolução e Estrutura Geológica da Terra. Se não tiverem, né, aquela apostila aí, eu vou fazer algumas menções aqui e quem já tiver com a apostila aí, né, e quiser ir anotando alguma coisa, sublinhando alguma coisa, esteja à vontade. É 3, tá? Nossa apostila 3. Então, página 322. Evolução e estrutura geológica da Terra. Primeiro eu vou falar um pouquinho da evolução, né? Na apostila de vocês, ela traz assim. Principais eventos da evolução geológica da Terra, né? E aí está o Eons Arqueano e Proterozoico, que ocorreu no Pré-Cambriano, o resfriamento e a consolidação dos primeiros continentes, né? Que é a paleocontinentes, a estruturação dos escudos cristalinos e a formação das jazidas de minerais metálicos. Nós temos dois tipos de minerais, né? O metálico e o não metálico. Aqui data aí as jazidas de minerais metálicos. Então, embaixo tem o A1, Éon fanerozoico, né? Que se divide em paleozoico, mesozoico e cenozoico. Tá? E em cima disso, vamos ver um pouquinho da história da Terra. Tá? Depois, se vocês quiserem dar uma sequência na apostila lá, mas eu vou falar um pouquinho da história. Então, assim, a história da Terra, ela está escrita, a gente costuma brincar, né, nós professores, nós afirmamos que a história da Terra está escrita na pedra. Por que na pedra, professor? Porque as rochas que revelam a origem e a evolução gradativa da Terra, né? E obviamente que vai evidenciar aí a sua estrutura geológica e as idades de sua formação. Então, assim, a crosta e o manto superior, eles são constituídos, né, pelo que nós chamamos de minerais e rochas de diferentes idades e origens. Tá? Os minerais são geralmente sólidos inorgânicos, né, ou seja, não possuem vida, e que se formam na natureza e possuem algumas vias de regras, né, tais como uma composição química definida. As rochas, por sua vez, elas são uma associação de minerais que a gente afirma estar em equilíbrio físico e químico, que forma aí agregados de um ou vários minerais. É a composição de um ou vários minerais. Os minerais, gente, eles podem estar unidos em combinações que vão originar as rochas ou apresentar-se como formas puras, né? Isolados como ouro, diamante ou ainda agrupados em pequenas massas. Alguns eles são extraídos nas minas e pedreiras, né? Por serem úteis para a indústria e para a construção, ou simplesmente por terem aí um valor ornamental, tá? Ou seja, objeto de decoração. Vamos falar um pouquinho da estrutura geológica, né, das áreas continentais do globo. Quando eu falo de estruturas continentais do globo, eu me refiro aos continentes. Tá? Então, assim, nós já vimos, né, por diversas vezes os escudos cristalinos. Né? Os escudos cristalinos eles são datados nas áreas pré-cambrianas, né? Portanto, datadas do Arqueozoico e Proterozoico, que afloram, né, desde o início da formação da crosta, e eles são constituídos de terrenos cristalinos muito antigos e consolidados. Portanto, eles são estáveis quanto a tectonismo. Tá? Os principais escudos são canadense, o sul-africano, o fino-escandinavo, o siberiano, o guiano, o brasileiro e o patagônico.
As rochas características do escudo brasileiro, elas possuem uma estrutura extremamente rígida, tais como granito, basalto, gneiss e etc. E ao redor desses terrenos, né, depositaram-se aí o que nós chamamos de rochas sedimentares mais novas. O segundo são as bacias, falei do escudo cristalino, agora vamos falar das bacias sedimentares, tá? Então as bacias sedimentares, elas encontram-se em depressões existentes, né, na superfície do terreno cristalino, onde se alojaram os detritos arrancados das regiões vizinhas mais elevadas. Então, essas bacias sedimentares, né, elas tratam-se de terrenos formados principalmente ao longo do que nós afirmamos ser as eras paleozoicas e mesozoicas. Períodos primários e secundários, né, que são os mais antigos da era cenozoica. Abrange também um pouco do período terciário e quaternário, portanto, esses aí são os mais recentes. Essas bacias sedimentares, né, que a gente afirma que a sedimentação desse material detrítico, ele se faz em camadas, tá? Muitas vezes soterrando extensas áreas de vegetação original, o que dá origem aí ao carvão mineral, petróleo, produto de decomposição completa aí como moluscos, crustáceos, plantas marinhas e toda a matéria orgânica, né, existente nos mares. E também acha-se aí materiais comprimidos sobre o peso das camadas sedimentares, materiais orgânicos, de origem orgânica, né? Então, assim, nesse caso, as bacias sedimentares, né, é forçada para baixo e faz com que escoe espaços aí intergranulares das rochas, né, que são conhecidos aí como arenitos, areias, argilas calcárias. Por isso que dá seu nome, né, óleo de pedra, que é um material que vai acumulando-se em bolsões e formam aí jazidas. As mais importantes bacias sedimentares brasileiras, elas são as bacias da Amazônica, do Pantanal, a São Franciscana, né, a Paranaica e a Costeira, tá legal? Depois nós temos aí, por último e não tão importante, os dobramentos modernos. O que são os dobramentos modernos? São enrugamentos, tá? Depois deem uma olhada na apostila de vocês. São enrugamentos típicos do período terciário da era cenozoica. Eles são formados por elevações de grandes massas continentais. Então, assim, a partir dos momentos orogênicos, né, ocorridos pela ação do tectonismo das placas, trata-se aí dos terrenos mais jovens e instáveis, geologicamente falando. Então, eles vão ter a predominância de rochas sedimentares que vão se moldar às pressões horizontais da crosta terrestre. Esses alçamentos terciários, né, eles caracterizam como as cordilheiras dos Andes, as montanhas rochosas, os Alpes, os Cárpatos, Apeninos, Cordilheira do Himalaia, etc, etc, etc. As bacias sedimentares ou bacias de sedimentação, elas representam 64% do território brasileiro. Então, as bacias sedimentares, elas irão representar 64% do território brasileiro, e os escudos cristalinos, que são os mais antigos, né, 36% do território brasileiro. Convém ressaltar que não há no Brasil dobramentos modernos em virtude do nosso território ele está localizado na parte central da placa sul-americana, como vimos anteriormente. Então a gente pode afirmar, né, dizer que a estrutura geológica brasileira ela é extremamente antiga e bem consolidada. Os terrenos jovens, né, eles constituem aí as zonas de sedimentação que nós afirmamos ser recentes, datadas do período quaternário, tá legal? E vão constituir aí as planícies que nós chamamos de marginais, ou os rios e regiões de costeiras.
Então, assim, tá bem explícito na página 322 isso, um pouco disso que eu falei agora, tá? E aí eu tenho o exercício da página 323 que eu não vou pedir para que façam agora, para que nós possamos dar sequência à aula 10, né? Ela diz sobre agentes de relevo, e que nós já vimos aí em determinado momento alguma coisinha aí de agentes de relevo. Quando a gente fala de agentes de relevo, né, nós temos dois tipos de agentes de relevos, os endógenos e os exógenos, tá? Então não esqueçam que são dois tipos de agentes, né, endógenos e exógenos, e aí nos compete, né, sabermos aí as diferenças, né, entre um e outro. Endógeno é de dentro para fora, para ficar mais simples. Exógeno de fora para dentro, né? Então, esses tá lá na apostila de vocês. São forças naturais internas, que é endógenos, e externas, que são os exógenos, responsáveis pela constante e transformação do relevo. Quando eu falo de agentes, só um minutinho, deixa eu ver aqui, eu estou ao vivo aqui gravando para vocês, numa outra sala, e quando eu falo aqui, eles chamam, aí eu tenho que dar uma atenção. Perdoem-me. Então, assim, quando a gente fala de agentes de relevo, né, são o que determina e vai moldar as formas não só as formas, mas os tipos de superfícies, né, que existem no planeta. Eu costumo afirmar que o relevo é formado pela ação das forças da natureza, né, e essas forças é o que nós vamos aprender a diferenciar, as forças internas e as forças externas. Quando a força é interna, a gente fala que é endógeno. Quando é externa, né, nós chamamos de exógeno. Então, no que diz respeito à classificação, tá? Tem na apostila de vocês, mas eu estou dando uma pincelada, né? Quando a gente fala a respeito de classificação, né, convém saber que os agentes internos, né, chamados de endógenos, eles correspondem aos agentes formadores do relevo e atuam dentro da Terra. Então tem exemplo aí na apostila de vocês de tectonismo, né, que é a movimentação das placas tectônicas, o orogênese, né, que é associada à movimentação convergente das placas tectônicas e à formação dos dobramentos, que são as cordilheiras, né? E na região de bordas de contato, quando há algum contato. Nós temos de agentes internos aí, que são os endógenos, o tectonismo, os abalos sísmicos, né, que são os terremotos, e os vulcanismo, né, que se refere à erupção vulcânica. Já nos agentes externos, né, nós temos aí os exógenos. Eles vão modelar as formas de relevo atuando na parte superficial da Terra. Tá? Então, como exemplo, né, na postura de vocês, está aí o intemperismo, que é a desagregação ou decomposição das rochas provocadas por agentes físicos, químicos e biológicos, como a ação da água, dos ventos, do sol e de organismos vivos. E nós temos a erosão, que é o transporte dos sedimentos, né, intemperizando aí as rochas. Nesses agentes externos, que nós chamamos de exógenos, né, os exemplos são aí a ação dos seres humanos, né, e dos ventos, das chuvas, das águas, quando eu digo águas, né, rio, mares, oceanos, da neve também, das geleiras, da temperatura, dentre outros aí, tá legal? Então, professor, e os tipos de relevo? O tipo de relevo nós já vimos, mas eu vou pincelar aqui mais uma vez. Nós temos aí os principais existentes no mundo: planície, planalto, montanha e depressão. Quando eu falo planície, só para rememorar, são formados
né, formadas, as planícies elas são formadas pela ação das águas, né? Então são terrenos planos que apresentam aí baixas altitudes, ou seja, até 100 metros. Depois das planícies, tem os planaltos, formados por diversos tipos de rochas. Também terrenos planos que apresentam altitudes mais elevadas, ou seja, acima de 300 metros. Tá? A planície vai até 100 metros de altitude, os planaltos acima de 300 metros. As montanhas, elas são formadas pelo processo de tectonismo e vulcanismo. Então, são terrenos elevados, tá? Acima de 300 metros. Montanha não preciso nem, é até redundante eu dizer que são terrenos elevados. Professor, mas o Planalto não é acima de 300 metros também? Sim, só que a formação é que distingue um do outro. E por último, nós temos aí as depressões, que são formadas por rochas sedimentares e cristalinas, e são terrenos também planos que apresentam altitudes menores em seu entorno. Tá claro isso? Então esses são os quatro tipos de relevos mais importantes: planalto, planície, montanhas e depressões. E aí a formação, né, que vai determinar aí o seu grau, a sua origem. Nós temos aí na página 324 e 325 alguns exercícios, mas antes desses exercícios, né, convém lembrá-los, só um minutinho, o relevo brasileiro. Bom, o relevo brasileiro eu vou deixar para outra aula, tá legal? Então assim, façam, por gentileza, o exercício da 323 e da 324 e 325. Tá legal? Já volto com relevo brasileiro. Estamos juntos, já já eu volto.